diante de nosso Senhor Jesus Cristo presente, realmente vivo na Eucaristia, que é quem preside essa oração, e diante de quem nós nos colocamos em humilde adoração, esperando receber tudo das suas mãos, a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão, a sua amizade. Eu gostaria de meditar sobre um aspecto da vida cristã, e mais do que isso, uma verdade de fé, sobre a qual nós meditamos especialmente durante esse período do ano, o mês de novembro, que é a comunhão dos santos. No dia 1º de novembro nós celebrávamos a solenidade de todos os santos que já se encontram diante de Deus, da Santíssima Trindade no céu, contemplando o Senhor não mais como nós fazemos agora, sob o véu do sacramento, mas contemplando Jesus transfigurado com toda a sua glória, com toda a sua perfeição, a sua beleza, contemplando o Pai e o Espírito Santo, embebidos desse amor sem fim, que é a fruição de Deus, a posse do Senhor. No dia 2 de novembro, nós comemorávamos a celebração de todos os fiéis defuntos, oferecendo especialmente sufrágios por todos aqueles nossos irmãos que dormiram em Cristo nesse mundo, mas cujas almas passam pela grande tribulação, a grande purificação do purgatório. E essas celebrações dos santos e dos mortos nos levam a recordar que a Igreja é constituída por uma imensa comunhão, uma comunhão com Deus, que nós recebemos no dia do nosso batismo, que nos reuniu novamente ao nosso Pai e Criador, que nos tornou templos do Espírito Santo, irmãos de Jesus Cristo, mas também uma comunhão, digamos, horizontal entre nós. O termo comunhão é usado normalmente para se referir ao ato concreto específico de se receber o corpo de Cristo. E nesse sentido, a comunhão eucarística, receber o próprio Deus feito homem, o maior ato é a comunhão por excelência, a comunhão com um maiúsculo. E é para isso que existe a Igreja, é para isso que nós fomos criados, e é isso que nós faremos eternamente no céu. Seremos eternamente abraçados por Deus, adoraremos eternamente a Deus sem fim, sem jamais nos saciando, sem jamais nos saciar completamente da sua beleza, que é infinitamente superior a qualquer criatura, a todo entendimento, mesmo das almas bem-aventuradas. Mas a comunhão com Deus, neste mundo, tem subordinada a si, e ela se dirige à comunhão também com o próximo. E sob esse aspecto, a Escritura é muito clara quando, por exemplo, nos diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, e a caridade de Cristo não está nele. Porque para nós essas duas realidades são absolutamente inseparáveis. Amar o Senhor, amar o nosso próximo. Essas são as duas moedas. Essas são as duas faces da única moeda. Esse é o duplo mandamento que resume toda a lei de Deus, segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois mandamentos que de algum modo se confundem. Amar o Senhor Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, entregando-nos totalmente a Ele, orientando toda a nossa existência para Ele, reconhecendo-nos como seus filhos, tendo o Senhor como critério de todas as nossas escolhas, de todos os nossos afetos, de todas as nossas aspirações, de tal modo que tudo aquilo que nos afaste de Deus é melhor que nós cortemos pela raiz, e tudo aquilo que nós usemos, tudo aquilo que nos aproxima de Deus seja usado por nós. E para isso existem as criaturas, para o louvor de Deus, para a glória de Deus. E assim deve ser nossa relação com as criaturas, orientada para Deus. As criaturas não podem ser jamais amadas em si mesmas, como um fim em si mesmo, deixando de lado o Criador, que é quem dá razão, é quem é não só a causa, mas é o fim de todas as criaturas. Mas por outro lado, o nosso amor a Deus, de certo modo, é atestado e tem como um dos seus mais evidentes e necessários frutos o amor ao próximo. A relação entre amor a Deus e ao próximo se assemelha, em certo sentido, àquela relação que o apóstolo São Tiago estabelece, inseparável entre fé e obras. Mostra-me a tua fé e eu te mostro as minhas obras realizadas por causa da fé. Ou, em outras palavras,
mostra-me o teu amor a Deus e eu mostrarei o meu amor ao próximo, que manifesta que realmente o Espírito Santo se encontra no meu coração, que realmente amo a Deus e por isso sou capaz de ver a imagem de Deus, a bondade de Deus nas suas criaturas, de ver a Jesus Cristo, nosso irmão, com quem nós nos configuramos no batismo, presente nos outros, seja nas pessoas boas, santas, que Ele colocou ao nosso lado, seja nos pecadores, nos quais Jesus está ali, crucificado. Mas aquele que ama o Senhor deve amar o seu irmão. Aquele que comunga a Eucaristia deve, apesar das nossas fraquezas, da nossa inconstância, do egoísmo que vai sair completamente de nós somente depois da morte, da nossa purificação final, mas deve procurar amar o seu próximo. Sobre isso, o Papa Bento XVI usava uma expressão que pode ser muito útil. Falava que aquele que recebe a Eucaristia deve viver numa coerência eucarística. Aquele que recebe essa graça imerecida e incomparável de ter um contato direto, inclusive físico, com o Senhor, deve amar o seu próximo. Aquele que ama Cristo no sacramento deve amar Cristo no seu próximo. E seria uma grande incoerência se nós tivéssemos uma grande piedade, e devemos ter, isso não é um motivo para descuidar a piedade, descuidar a reverência, o respeito devidos ao Santíssimo Sacramento do altar, mas seria uma grande incoerência nós termos uma grande piedade, um grande zelo pelo culto, e por outro lado uma grande indiferença com relação ao nosso próximo. Se nós fôssemos doces com o Senhor no Santíssimo Sacramento, mais ásperos, amargos com as pessoas que se encontram ao nosso lado. Se nós nos deleitássemos gastando horas do lado de Jesus, mas diante dos outros fôssemos continuamente impacientes, frios, insensíveis. E por isso o que eu gostaria que nós pedíssemos ao Senhor nessa adoração é que, como Jesus aconselha, nós façamos uma coisa sem sonegar a outra. Que nós amemos o Senhor com todo o coração. Que jamais nos acostumemos com o mistério da Eucaristia. Jamais nos acostumemos a recebê-lo. Jamais participemos das funções litúrgicas com indiferença a esse amor tão grande do Senhor que o levou até o extremo de ficar assim, sob a espécie do pão para nós, mas também que jamais sejamos frios em relação ao nosso próximo e que o alimento da Eucaristia transforme o nosso coração. Esse é o pão dos fortes, né, de Santo Agostinho, diferente do pão comum que se transforma em nós. Nós, ao recebermos este pão, nós nos transformamos nele e peçamos por isso ao Senhor que a comunhão eucarística e a adoração transformem o nosso coração. Mas a comunhão entre nós, como eu dizia, é uma das realidades mais necessárias e evidentes e para a qual nós não precisamos nem sequer de muita formação doutrinal, basta nos atentarmos à realidade para nos darmos conta de que é absolutamente necessária. Em primeiro lugar, nenhum de nós recebeu a fé sozinhos. Nenhum de nós conheceu a Jesus Cristo por um simples impulso do Espírito Santo. Todos fomos aproximados ao Senhor através de alguém, através da misericórdia, da caridade de alguém que se dispôs a nos ensinar a verdade. Nenhum de nós se autobatizou. Nenhum de nós celebrou a missa para si mesmo. Nenhum de nós conheceu a palavra de Deus indo a uma biblioteca, pesquisando e entre muitos livros encontrando ali a Bíblia e decidindo ler. Tudo aquilo que diz respeito à nossa fé, nós recebemos do Senhor e devemos agradecer a Ele, que é bendito para sempre, mas o Senhor nos dá essas coisas ordinariamente através de outras pessoas. Nenhum de nós aprendeu a falar com o Senhor, a orar, a rezar sozinho. Nós aprendemos isso vendo os outros, convivendo com os outros, nessa comunhão entre aqueles que creem. E mesmo nas nossas necessidades corporais, nenhum de nós jamais foi autossuficiente, desde que nós nascemos e que precisamos ser agasalhados, protegidos, amamentados, educados, e até hoje ninguém é autossuficiente, e aqueles que pensam, em alguma medida, que são autossuficientes, tornam a vida amarga para si e para os outros, porque o ser humano foi feito para viver em comunhão.
Ninguém foi feito para viver sozinho, ninguém foi feito para amar a Deus sozinho, ninguém chegará a lugar nenhum sozinho. Ninguém poderá amar o Senhor se não tiver o próximo ao seu lado a quem amar, a quem fazer o bem, a quem alimentar. E diria mais, a quem perdoar, a quem suportar com paciência. Essa palavra suportar, ela tem um sentido ambíguo. Suportar, por um lado, pode nos parecer algo negativo. E a verdade é que a caridade muitas vezes nos impõe suportar pessoas com defeitos evidentes, suportar situações indesejáveis que não têm remédio, suportar com paciência, sem perder a paz, sem perder a caridade, sem cair na maledicência, na raiva, no ressentimento. Mas suportar também significa oferecer suporte. E a verdade é que se nós olharmos para a realidade com um pouco mais do sentido da filiação divina, de que nós somos realmente muito pequenos diante de Deus, diante do mundo criado por Deus, seria muito mais fácil suportar as adversidades e suportar inclusive os outros, porque nós veríamos que nós somos feitos do mesmo barro que os demais, veríamos que assim como nós temos que suportar os outros também têm que nos suportar muitas vezes, e às vezes nós sequer nos damos conta disso. Veríamos de que Deus nosso Senhor suporta com paciência os nossos pecados, a nossa lentidão, a nossa insistência no mal muitas vezes, e que no fundo nós somos náufrago ajudando náufrago, manco ajudando manco, e devemos um dar suporte aos outros, nesse vínculo de caridade que vai nos levar ao céu. E a convivência com os outros, longe de ser apenas um remédio, é, repito, necessária para que nós amemos a Cristo. Nós amamos a Cristo na Eucaristia, mas amamos a Cristo no próximo. A convivência com os outros pode às vezes até ser uma penitência. Sobre isso, um seminarista jesuíta santo, que morreu muito cedo, ele tinha uma afirmação se referindo à vida comunitária no seminário, né? Estamos falando de pessoas que viviam para Deus, para servir a Deus, e dizia: vida comunitária, máxima penitência. Né? E às vezes é uma penitência conviver com os outros, mas é mais do que isso. Porque para um cristão, a penitência não é algo apenas que se aceita friamente, resignadamente. Para um cristão, a penitência é a porta de entrada para a vontade de Deus. A penitência é a cruz. A penitência é necessária para a nossa união com o Senhor, e sem os outros, com aquilo que tem de bom, com os seus bons exemplos, com aquilo que eles nos ensinam, com aquilo que eles nos fazem, mas também com aquilo que eles nos exigem, nos cobram e nos fazem sofrer, a verdade é que nós seríamos mesquinhos, seríamos egoístas, seríamos fechados em nós mesmos, e por isso nós precisamos uns dos outros. E essa necessidade de uns pelos outros vale para a igreja militante, para a igreja que se encontra na terra. E aqui, só um parênteses, essa é uma constatação necessária para nós termos comunhão com a igreja. Ninguém se iluda, dizendo assim: não, eu amo a igreja de Cristo, mas eu desprezo a igreja que está aqui nesse mundo. Eu amo a igreja de Cristo, mas eu amo a igreja da época da Idade Média, quando as pessoas eram cristãs. Eu amo a igreja de Cristo, mas somente até o Papa Pio XII, depois não presta. Eu amo a igreja de Cristo, mas só essa parte pura, limpa, a outra parte não. Para você ter comunhão com Cristo, você tem que ter comunhão com a sua igreja, e essa igreja de verdade, de carne e osso. Mas não só com a igreja aqui, militante, peregrina, mas também com a igreja que já entrou na eternidade. Isso inclui as almas do purgatório. E assim como um cristão não pode, nas palavras do evangelista São Tiago, dizer a alguém que vem com fome e com frio e dizer: ah, não, vai em paz, eu não vou te ajudar com nada, pode ir, vai tranquilo, descansa e fica bem. Nós não podemos também ser indiferentes com aqueles irmãos que se encontram na sua purificação do purgatório.
Assim como um cristão, embora às vezes não possa fazer nada concretamente aos irmãos, em favor dos irmãos que se encontram, por exemplo, na Nigéria, sendo perseguidos, assassinados, ao menos se sente comovido e reza por aqueles irmãos que se encontram em um grande apuro, em uma grande provação, com a sua integridade física ameaçada, às vezes com a fé ameaçada, porque muitos deles podem correr o risco de cometer apostasia diante de torturas, de perigos. Nós rezamos por eles. Da mesma forma, ao considerar que muitos dos nossos irmãos, alguns deles até, quem sabe, nossos antepassados, amigos, benfeitores, se encontram no purgatório, nós devemos nos sentir movidos a implorar ao Senhor: dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, a luz perpétua os ilumine. E o Senhor ouve a nossa oração. A nossa comunhão com Deus Pai faz com que a nossa oração seja agradável a Deus, com que a nossa oração seja eficaz. E quando nós rezamos, um cristão reza, a sua oração é unida à oração de Cristo. Nós nos chamamos cristãos não só porque nós abraçamos o cristianismo como uma ideologia que comporta uma certa forma de agir, certas práticas externas, mas nós nos chamamos cristãos porque pelo batismo, e se nós estamos na caridade de Cristo, na graça, a nossa vida é inseparavelmente unida à vida de Cristo. E quando nós oramos, Cristo ora através de nós. Quando nós praticamos as obras de misericórdia, da caridade, é Cristo quem pratica também através de nós. E por isso, inclusive, quando nós oferecemos sufrágios, Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, alivia por meio desse mistério da comunhão dos santos, os sofrimentos, os padecimentos que por justiça devem passar essas almas, essas benditas almas do purgatório. E graças a Deus essa comunhão continua também em relação àqueles que se encontram já no céu, na glória de Deus. E seria um grande contrassenso que nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós nos dirigimos, que conhece o nosso coração, as nossas consciências, que por meio do Espírito Santo tantas vezes nos fala a consciência, nos adverte, chamando a fazer ao bem do próximo. Jesus Cristo que disse com todas as letras que o critério do nosso juízo vai ser, além da fé, obviamente, mas uma caridade operativa, de ter feito o bem para o próximo, de ter amado o nosso próximo como aquele bom samaritano que resgatou o homem pela estrada, de dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, roupa a quem se encontra nu, de acolher quem não tem casa, de visitar os enfermos, os encarcerados. Seria um contrassenso que, depois de uma vida voltada para o amor ao próximo, os cristãos no céu vivessem uma eternidade individualista e completamente indiferente a todos os outros. E graças a Deus a comunhão dos santos continua com aqueles que se encontram no céu. E que não são indiferentes àquilo que nós passamos na terra, que intercedem por nós, que conhecem, através do conhecimento que lhes é dado pelo próprio Deus, as nossas necessidades, e assim como Deus, ordinariamente nesse mundo, usa o próximo para que nós nos ajudemos uns aos outros, o Senhor poderia jogar um maná do céu, o pão do céu e alimentar todos, mas ordinariamente o Senhor quer que um ajude os outros, que um trabalhe por si e pelos outros, e também no céu, os nossos irmãos que já se encontram contemplando o Senhor, olham pelas nossas necessidades, intercedem por nós, com a diferença que já foram purificados, já foram provados como se prova o ouro no fogo, foram considerados dignos e diante do Senhor falam bem de nós, intercedem por nós e continuam, repito, essa comunhão de amor entre os irmãos, entre aqueles que em Cristo estão unidos entre si. E quando nós celebramos a Eucaristia, de um modo misterioso, o que acontece é que essa comunhão dos santos se torna especialmente presente. Seja porque cada missa que é oferecida reúne toda a igreja, e seria uma visão muito redutiva, parcial, imaginar que quando é celebrada a missa, se encontramos-nos presentes somente nós que estamos aqui. Às vezes as pessoas perguntam assim para o padre: não, padre, quando o senhor não está na igreja, quando o senhor está viajando, o senhor reza a missa? Claro, rezo a missa. E as pessoas dizem assim: mas o senhor reza a missa sozinho? Às vezes até se ouve algum padre usar essa expressão: não, eu vou rezar a missa privada.
nenhuma missa é privada ou solitária na medida em que em cada missa está toda a igreja. O Papa Paulo VI escreve num documento que em uma missa, ainda que apenas celebrada por um padre, quem sabe com um coroinha distraído ao lado dele, em cada missa está toda a igreja. Porque todos nós, de alguma forma, pela comunhão dos santos, nos encontramos unidos às missas que são celebradas agora em qualquer parte do mundo. Todos os santos do céu estão associados ao sacrifício de Cristo, que é um só, e o adoram, como aquela multidão incontável, inumerável, de que fala o livro do Apocalipse, que se colocam em adoração de pé diante do Cordeiro. Em toda a missa, as almas do purgatório são aliviadas, recebem o refrigério dos méritos do Senhor, das graças que jorram do coração aberto, do corpo, do sangue, da alma de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entrega por nós. Toda missa é um ato da Santíssima Trindade, ao sacrifício que o Senhor Jesus oferece de si mesmo ao Pai, e toda missa associa em si toda a igreja, do céu, da terra, do purgatório, os santos. E ao contemplar Jesus na Eucaristia, de um modo misterioso, nós não apenas podemos, como nós fazemos, interceder pelas pessoas, interceder pelos nossos amigos, parentes, benfeitores, as pessoas que nos pediram oração. E sem dúvida, diante do Santíssimo Sacramento é o melhor lugar para orar, para interceder. Mas nós podemos e devemos até nos sentir unidos a todos. De certo modo, a Eucaristia, a hóstia consagrada, por ser nosso Senhor Jesus Cristo, olhando, adorando, de alguma maneira se abre uma janela para todos aqueles que o adoram, que creem. O que faz da igreja uma comunhão é a comunhão na mesma fé, a comunhão na mesma caridade, no Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações, e a comunhão na mesma Eucaristia. E até uma coisa que se sugere, sobretudo para aquelas pessoas enlutadas, que têm dificuldade de superar, às vezes o luto é uma coisa humana e natural. Não é porque nós temos fé que vai ser fácil superar o luto e pensar, não, eu vou estar no céu, tudo bem, não. Mas sobretudo para as pessoas enlutadas, vale a pena considerar isso, especialmente na hora da comunhão. Claro, a comunhão é antes de tudo comunhão com Cristo, mas em Cristo todos nós nos encontramos na Eucaristia. A Eucaristia é a comunhão por excelência com Deus, mas que dispõe a nossa alma e eficazmente também une a nossa alma a todos aqueles que estão unidos a Cristo. Por isso eu sugiro que nós peçamos ao Senhor que, por meio dessa adoração, que nada mais é do que uma continuação da Santa Missa, um prolongamento e já uma preparação para a Santa Missa que nós vamos celebrar amanhã, que o Senhor disponha aos nossos corações para uma verdadeira comunhão com o nosso próximo. Que o Senhor tire do nosso coração todo tipo de indiferença, frieza, especialmente com os da igreja, os nossos irmãos da igreja, mas também com os da nossa família. Sobre isso, São Paulo até é muito duro e diz que aquele que despreza os seus próprios e não cuida sequer dos seus próprios, da sua família, é pior do que um pagão, um infiel. Que o Senhor tire todo tipo de indiferença, de egoísmo e que, escancarando os nossos corações para Ele, para a Sua presença, para o Seu amor, nos una também eficazmente ao nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.